Fala galera, tudo bem? Vamos falar de equilíbrio químico hoje. A gente já começou a falar desse assunto em sala, tá? Mas vamos deixar ele bem claro antes da gente poder seguir, tudo jóia? Olha só, falar de equilíbrio químico, primeiro ponto que é importante é a gente entender que ele não acontece em qualquer tipo de sistema. A gente precisa de uma condição específica, que são as reações reversíveis, para a gente poder trabalhar com esse equilíbrio químico, tá? E essa reação reversível, o que ela é? A gente tem aqui uma reação genérica, tudo bem? As letras minúsculas indicando os índices e as maiúsculas indicando uma substância genérica, hipotética para a gente. E você percebe uma situação onde você tem duas setas nessa reação, uma em cada sentido. O que isso significa? O que ela quer dizer? Isso aqui quer dizer que a gente tem a reação ocorrendo em dois sentidos simultaneamente. A reação aqui está acontecendo no sentido direto e a reação está acontecendo no sentido inverso, tá? Eu tenho simultaneamente nesse processo químico A e B sendo transformados em C e D e ao mesmo tempo C e D sendo transformados em A e B, tá? Então eu posso falar que eu tenho nessa reação o reagente sendo transformado em produto, mas eu também tenho o produto sendo novamente transformado em reagente, tá? Essa é a condição que eu preciso para que possa se observar um equilíbrio químico, uma condição de uma reação reversível, tá joia? Vamos lá. E quando que esse equilíbrio químico ele acontece? O equilíbrio químico ele passa a ser observado numa reação química quando você chega num ponto onde a velocidade direta se torna igual à velocidade inversa. Essa é a nossa condição de equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? Ele é o ponto a partir do qual a reação passa a apresentar velocidade direta igual à velocidade inversa. Isso implica em uma série de situações que a gente vai descrever pelo caminho, tá joia? E um ponto importante da gente poder pensar é a gente entender então o comportamento mecânico dessa reação. O que está acontecendo com essa reação? Para isso, a gente vai pensar dois gráficos. Um que representa a variação da concentração dos reagentes e dos produtos em função do tempo, e um outro que relaciona a variação da velocidade em função do tempo de reação, tá? Lá na cinética química, vocês já viram que quando eu tenho um processo químico, uma reação química acontecendo, o que está acontecendo com as concentrações de reagentes e produtos? Vamos pensar. A concentração do reagente, ela aumenta ou ela diminui? Ora, ela diminui. Por quê? Porque os reagentes numa reação, eles são consumidos. Reagentes são consumidos. Então, a concentração deles tem que diminuir. Então vamos representar aqui uma curva que demonstra a concentração dos meus reagentes, tá? Essa curva representa a variação da concentração dos reagentes em função do tempo. A gente percebe que ela teve uma queda, inclusive uma queda bem grande, que indica que esse reagente foi muito consumido, né? E aí a gente pode agora pensar no que ocorre com o produto. O que acontece com esse produto no meu processo? Os produtos são formados, são produzidos, como diz o nome. Então espera-se que a concentração deles vai aumentando, né? Posso ver então que concentração dos reagentes está diminuindo e concentração dos produtos está aumentando, tá? Beleza? Agora, essa variação de concentrações implica na variação da velocidade. Porque um dos fatores que altera a velocidade da reação é a concentração. Eu tenho 5 fatores que influenciam na velocidade da reação: concentração, superfície de contato, pressão, temperatura e catalisador. Aqui, ó, concentração, primeiro fator que altera essa velocidade. E altera como? A variação da concentração é diretamente proporcional à variação da velocidade do processo, tá? Nesse sistema de equilíbrio, nós temos dois processos. Nesse sistema reversível, na verdade, nós temos dois processos: processo direto e processo inverso, né?
Então, o que vai acontecer com cada um deles? Vamos pensar por partes. O processo direto tem o R como reagente e o P como produto. Então, daqui para lá, o R é reagente e o P é produto, certo? E eu vou dizer que, à medida que a concentração do R diminui, o processo direto desacelera. Se eu aumento a concentração, eu aumento a velocidade. Se eu diminuo a concentração, eu diminuo a velocidade. À medida que eu diminuir a concentração do R, isso está visto aqui, eu vou diminuir também a velocidade do processo direto, o qual R é reagente. Então, olha só, a gente vai ver que à medida que a concentração do R está diminuindo, o que acontece com a velocidade do processo direto? Ela diminui também. Então, a velocidade direta, ela diminuiu. Mas o P, que é o produto do processo direto, ele é o reagente do processo inverso. Marca isso. O P é o reagente do processo inverso. Beleza? E à medida que o tempo está passando, a reação está acontecendo e o P está aumentando de concentração. Quando o P está aumentando de concentração, a concentração do reagente é diretamente proporcional à velocidade do processo. Se o P é o reagente do processo inverso, o que está acontecendo com a velocidade do processo inverso? A velocidade do processo inverso está aumentando. E aí a gente observa que chega um ponto que a velocidade do processo direto e a velocidade do processo inverso ficam iguais. A partir desse ponto, onde as velocidades ficaram iguais, a gente estabeleceu o equilíbrio químico, tá? Quando as velocidades direta e inversa se tornam iguais, você observa que a partir dali não há mais variação de concentração. As concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes a partir desse ponto, onde as velocidades se igualaram. Tudo bem? Então, as velocidades direta e inversa ficaram iguais, atingiu o equilíbrio químico. A partir desse momento, eu tenho as concentrações de reagentes e produtos iguais, tá? O que eu estou dizendo aqui? O que isso tudo significa? Isso tudo significa que a partir desse ponto EQ aqui determinado, a velocidade direta e inversa são iguais, ou seja, A e B são convertidos a C e D na mesma velocidade que C e D são convertidos a A e B, tá? Então eu tenho o processo foi acelerando, o outro desacelerando, até chegar num ponto onde as velocidades ficam iguais. Alguém vai para algum lado? Não. É um cabo de guerra que tem as mesmas forças dos dois lados, tá? Um cabo de guerra que tem as mesmas forças dos dois lados não varia, ele vai ficar constante. Mas quer dizer que pararam de fazer força dos dois lados? Não quer não. Continua havendo força no cabo de guerra, ele só não movimenta mais. Aqui acontece tipo isso. Quero dizer, quando atingiu o equilíbrio químico, que a reação acabou? Não. A reação química aqui ela não acabou. Eu tenho A e B sendo transformado em C e D, e eu tenho C e D sendo transformado em A e B. O processo continua acontecendo para os dois lados, só que em velocidades iguais. Se isso está acontecendo em velocidades iguais, não vai haver variações de concentração no meu sistema. Tudo bem? Seguindo, a gente pode interpretar então aqui o seguinte: esse processo de equilíbrio químico, ele apresenta uma característica chave, bastante importante da gente mencionar, que é, ele é identificado como um equilíbrio dinâmico. Tá? O equilíbrio químico é o equilíbrio dinâmico. E isso significa o que a gente acabou de falar. Equilíbrio dinâmico significa que a reação química não acabou. Ela continua acontecendo. Só que ela está acontecendo em velocidades iguais nos dois sentidos. Por isso, não se observa diferença nas concentrações. As quantidades de reagentes e produtos permanecem iguais. As características macroscópicas de reagentes e produtos do meu sistema permanecem inalteradas durante todo esse equilíbrio químico.
tá bem? O equilíbrio químico vai permanecer assim. A reação ela vai permanecer assim, velocidades iguais, concentrações constantes durante todo o tempo, exceto, claro, haja uma força externa interferindo nesse equilíbrio, tá bem? Então, equilíbrio químico, reações reversíveis, quando a velocidade direta e inversa ficam iguais, as concentrações ficam constantes, o meu sistema é dinâmico, porque a reação ela continua acontecendo. Só não ocorrem variações de concentração, tá joia? Seguindo, agora a gente vai falar disso aqui que a gente mencionou em termos matemáticos, tá? A gente tem como representar isso tudo aqui descrito dentro de uma equação química. Vamos lá então. Então olha só, seguindo aí, a gente vai falar agora em relação à constante de equilíbrio, tá? Usando a mesma reação genérica, a gente vai ver como representar toda aquela teoria que nós descrevemos no quadro anterior dentro de uma equação matemática, tá bom? É bem simples. Olha lá, a gente observa, o primeiro ponto importante é que essa reação é reversível, então ela pode ter equilíbrio químico, ela vai ter equilíbrio químico. A gente tem aqui o processo direto e o processo inverso, tá? E é a partir daí que a gente vai ver a nossa equação do equilíbrio, tá? A nossa constante de equilíbrio. Olha só, a gente sabe que o equilíbrio químico é representado, é descrito, é entendido por velocidade direta igual velocidade inversa, primeiro ponto. Essa reação nós já sabemos quem é o processo direto e o processo inverso. Então a gente pode dizer que a velocidade direta, vamos determinar a velocidade para cada um desses dois sistemas, tá? Velocidade é a lei da velocidade, que a gente já viu. Velocidade é igual a constante de velocidade. Como eu estou falando do processo direto, vou chamar ela de 1, tá bom? Constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes. A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Joia? Então eu tenho a velocidade do processo direto é a constante de equilíbrio do processo direto vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Lei da velocidade. Mesma análise pode ser feita para o processo inverso, onde eu vou falar que a velocidade do processo inverso é igual à constante de velocidade, vou chamar ela agora de K2, fica diferente do meu K1, tá? Vezes a concentração dos reagentes do processo inverso. Quem são reagentes do processo inverso? C elevado a Czinho vezes o D elevado a Dzinho, tá? Então agora eu já tenho as duas velocidades. E o que eu sei sobre essas velocidades? Eu sei que no equilíbrio químico essas velocidades são iguais. Eu tenho que falar que a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então eu posso substituir os termos que eu conheço aqui. Então eu posso falar que a constante 1 vezes a concentração de A elevada a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho é igual a constante 2 vezes a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho, tá? Essa é a nossa expressão. O que a gente fez? Igualou as velocidades. Vamos reorganizar isso daqui agora? Está muito grande, vamos reorganizar. Posso falar que K1 sobre K2 é igual a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho sobre a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Só que aqui a gente tem a seguinte condição. Toda constante dividida por uma outra constante só pode resultar numa nova constante. Constante por constante é igual a constante. Então, K1 sobre K2 é igual a nova constante, que nós vamos chamar de K, tá bem? Como a gente está trabalhando com todos os membros da reação em termos de concentrações, lembrando que esse colchete indica concentração, né? Como eu estou trabalhando com todo mundo em termos de concentrações, eu vou falar da constante em termos de concentrações, daí esse Kc, tudo bem? Isso é igual a concentração de C elevado a Czinho vezes a concentração de D elevado a Dzinho sobre a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho.
E o que isso aqui significa para a gente? A gente definiu uma regra geral agora. Olha só, a gente está vendo que a partir dessa análise feita, a constante de equilíbrio em termos de concentrações é o produto, olha, sobre os reagentes da nossa reação reversível, tá? Então eu posso determinar que a partir disso, a constante de equilíbrio ela pode ser obtida por constante de equilíbrio em termos de concentrações é igual à concentração dos produtos elevado a N sobre a concentração dos reagentes elevado a M, onde aqui eu tenho o produto das concentrações para reagentes e produtos e N e M são os coeficientes de balanceamento de cada substância envolvida no nosso processo, tá? Então a gente pode observar, por exemplo, uma situação hipotética, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu tenho a reação N2 mais 3H2 formando 2NH3, como que eu vou dizer, como que eu vou determinar a constante de equilíbrio dessa equação? Eu vou falar que a constante de equilíbrio Kc é igual à concentração dos produtos NH3 ao quadrado, que é o seu coeficiente de balanceamento, sobre a concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, que é o seu coeficiente de balanceamento. Muitos dos exercícios que vocês vão encontrar sobre constante do equilíbrio só vão pedir isso, só vão pedir para você determinar essa constante, tá? Às vezes a questão não vai nem pedir para você calcular o que está acontecendo não, só para montar mesmo a equação. Agora, se a questão por acaso pede para você calcular, muito simples, você vai substituir os dados que você tem e obter o valor que ela estiver te pedindo, tá bem? Uma questão de substituição de informações mesmo. Então agora, vamos ver outras formas que a gente pode encontrar para essas constantes de equilíbrio, tá? Nós vimos o primeiro caso, a constante de equilíbrio em termos de concentrações, mas essa não é a única. A gente não vai obter agora, fazer a dedução de todas as outras formas, mas vamos ver como que todas elas vão se apresentar para a gente, tá? Olha só então, essas são as três formas que eu tenho de trabalhar com a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio Kc em termos de concentrações, constante de equilíbrio Kp em termos de pressões parciais, tá? Nesse caso, a gente vai estar trabalhando com sistemas onde todos os envolvidos na reação são gasosos. E aí a questão ela pode fornecer, ao invés de concentrações de reagentes e produto, ela pode fornecer a pressão parcial para esses reagentes e produtos, tá? E a gente tem uma forma de relacionar essas duas, que é a constante de equilíbrio em termos de concentrações Kc é igual à constante de equilíbrio em termos de pressões parciais Kp vezes RT, onde R é a constante dos gases ideais, tá? T, a temperatura do sistema determinada sempre em Kelvin, a temperatura absoluta, isso elevado ao que normalmente é chamado de ΔN, que é nada mais que os expoentes dos reagentes menos os expoentes dos produtos, tá bem? As ordens de reações que você tiver para cada um dos dois. Com essas equações, a gente consegue trabalhar com quaisquer situações de constante de equilíbrio, beleza? Vamos ver algumas questões, então, a respeito disso tudo que a gente falou. Vamos lá. Olha só, primeira questão, então, ela pede para a gente analisar algumas afirmativas, se são verdadeiras ou se são falsas, né? Então vamos lá, acompanha comigo aqui. Está dizendo assim, julgue verdadeiro ou falso as afirmações a seguir. Primeiro, uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. É o que a gente acabou de ver. O processo reversível tem o sentido direto e o sentido inverso ao mesmo tempo. Então a primeira afirmativa, verdadeira, tá bem? Segundo, uma reação reversível atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Exatamente. A obtenção do equilíbrio químico ocorre quando velocidade direta e inversa se tornam iguais. Então eu tenho a segunda afirmativa, também é verdadeira. Terceiro, o equilíbrio das reações químicas é dinâmico. Olha o termo que a gente falou lá no começo. Aquele termo usado que descreve o que é equilíbrio dinâmico. Ele descreve que a reação química ela não acabou. Ela continua acontecendo, mas como as velocidades são iguais, não ocorrem variações nos membros da minha reação.
Terceira está certa também. Quarta, ao atingir o estado de equilíbrio químico, a concentração de cada substância no sistema permanece constante. Beleza. Se as velocidades são iguais, as concentrações ficam o quê? Sem variação, ficam constantes. Então, a quarta também está correta. Quinta, a energia armazenada pelo sistema em equilíbrio é a menor possível. Olha só, por que a reação química ela procura esse estado? Por que uma reação química acontece? Uma reação química ela acontece a fim de diminuir a energia do sistema. A gente já viu que quando atinge-se o complexo ativado, ele vai procurar um estado de menor energia que vai ser estável. Pensa lá, se o processo ele é constante, se o processo do equilíbrio químico ele é constante, isso quer dizer que ele é estável. Algo estável é algo de pouca energia. A menor energia possível é aquela que consegue manter o meu sistema estável, constante. Tudo bem? Por isso que nenhuma variação é observada no sistema de equilíbrio, porque ele está num ponto de estabilidade justamente devido à baixa energia que esse sistema apresenta. Tá bem? Então, essa também é verdadeira. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio químico. Sim, nós vimos nas situações dos gráficos que é natural que o reagente seja consumido e o produto seja produzido. Consequentemente, é natural que a velocidade direta diminua e a velocidade inversa aumente até que chegue num ponto onde elas se igualem. Então, todos eles procuram pelo equilíbrio químico. Certo também. E a última, as propriedades macroscópicas de um sistema em equilíbrio não mais se alteram. A gente falou sobre isso também. Propriedades macroscópicas é o que você consegue observar, tá? Se as concentrações de reagentes e produtos vão permanecer constantes, vai acontecer alguma variação no que se observa? Não. A quantidade de tudo ali é igual, nada vai mudar. Então, a última também é verdadeira. Beleza? Próxima questão. A questão agora fala assim: assinale a alternativa que melhor representa a variação com o tempo das velocidades V1 e V2 de uma reação reversível no sentido direto e inverso, respectivamente, até que o sistema atinja o equilíbrio. A gente falou sobre isso. Como que as velocidades direta e inversa, no caso V1 e V2, variam dentro de um sistema reversível? Nós vimos que a velocidade direta ela vai diminuir, a velocidade inversa ela vai aumentar, beleza? Até chegar a um ponto onde essas duas velocidades se igualam. Quando elas se igualam, foi estabelecido o equilíbrio químico. Então, olha lá. A letra A, ele está demonstrando dois gráficos de velocidade que diminuem. Dá para acontecer isso? Não dá. Não num sistema reversível. No reversível, é um para um lado e um para o outro. Um diminui e o outro aumenta. Ok? A letra B, parecida com a letra A, também está mostrando os dois no mesmo sentido. Então, não pode acontecer. Eles têm que apresentar direto diminuindo, inverso aumentando. Não dá para ser o contrário disso num sistema reversível, tá? A letra C, ele fala que a velocidade de um diminui e que a velocidade do 2 ela aumenta. Ok até aí. Mas a letra C demonstra que quando as velocidades ficam iguais, a partir dali o que houve? Elas continuaram variando. Você percebe que na curva da letra C tem um ponto que a velocidade 1 toca a velocidade 2. Mas quando isso acontece, volta a acontecer variação. As velocidades continuam variando a partir dali. Se as velocidades continuam variando a partir dali, isso quer dizer que o meu sistema não atingiu o equilíbrio químico. Se ele tivesse atingido o equilíbrio químico, as velocidades chegariam a um ponto de se igualar e permaneceriam assim. Não ia variar de novo, tá? Olha a letra D. A letra D ela tem a velocidade 1 diminuindo, a velocidade 2 aumentando, mas você observa que chega num ponto que as velocidades ficam iguais e permanecem. Essa é a questão do equilíbrio químico. As velocidades se igualam e permanecem iguais. Não volta a acontecer variação, um aumentando e diminuindo de novo. Não de forma espontânea, tá? Eu posso causar uma variação, mas espontaneamente isso não vai acontecer, beleza? Mas a letra E também fala de velocidade 1 e 2 iguais.
mas a letra E não fala de variação de velocidade. E a questão pergunta do ponto da reação vai até o equilíbrio químico. A letra E ela pode ser uma situação que já está no equilíbrio químico. O equilíbrio químico já foi estabelecido ali, então eu já tenho as velocidades 1 e 2 iguais. Mas a questão está perguntando de algo que vai até que o sistema atinja o equilíbrio químico. Então eu tenho que começar fora do equilíbrio, variar as velocidades até que elas se igualem e tudo permaneça constante a partir dali. Beleza? Então, alternativa D, essa questão. Vamos ver a próxima? Olha só essa questão que interessante. Ela fala assim: dada a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração de produtos e reagentes, aí ele fornece para a gente a equação. Ele fala que a constante é Kc é igual a concentração de NO ao quadrado vezes a concentração de O2 sobre a concentração de NO2 ao quadrado. Certo? Ele deu essa equação para a gente. Ele pede a equação química que pode ser representada por esta expressão é, olha que legal, ele fez o contrário. Ele deu a constante que é a equação química desse processo. Simples. Eu sei que em cima, quem são os nossos produtos e embaixo, quem são os nossos reagentes. Eu sei que os coeficientes são os índices elevados da nossa reação. Então eu posso falar que o processo é NO2, 2 dele, o processo é reversível, que é um equilíbrio químico, formando 2NO mais 1O2, certo? Essa é a nossa equação, a gente tem a letra B como resposta para ela. Tudo bem? Beleza então, pessoal? Por hoje é isso. Nossa próxima aula, a gente vai ver algumas situações de cálculo das constantes de equilíbrio, tá bem? Como que a gente vai trabalhar com valores para isso, beleza? Então, valeu, até mais. Tchauzinho.